Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu vou fazer um exercício de leitura e interpretação e peço que você me acompanhe com bastante atenção. Eu quero considerar o versículo de número 11, que diz o seguinte: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Feito a leitura, eu quero chamar a atenção que se você tiver mais de uma versão em língua portuguesa, você terá uma outra informação indispensável. Aqui nós temos a preposição com. A preposição em português pode ser com, em, por, no. Em grego, a mesma forma. Quando a gente vai para o texto grego, a partícula que nós temos aqui no versículo 11 é justamente essa aqui, en, que pode ser traduzido daquela forma que eu coloquei. Particularmente, eu entendo que faz jus ao texto a expressão em ou no. Por causa de quê? O batismo, no qual se refere logo no versículo de número 11, e eu vos batizo. Estou destacando o termo. O batismo é o quê? Uma imersão. Dito de outra maneira, um mergulho. Por isso, é melhor você traduzir como batismo em água, uma vez que você vai pegar aquele candidato e imergir na água, do que você chegar assim e colocar batismo com água, porque pode dar a ideia de que você pega tipo um recipiente e joga água na pessoa, no candidato ao rito batismal. Mas não é jogar água. O batismo é na água ou em água. Por isso, faz jus à preposição grega e até mesmo numa associação ao vocábulo batizar, a expressão em água. Eu não estou procurando chifre em cabeça de cavalo. Para você ter uma ideia, nós temos versões. Eu vou procurar uma em português que se encontra aqui. Esta, deixa eu ver, por exemplo. Lembrando que esta versão portuguesa é usada na Europa, logo em Portugal. O versículo 11 diz: Eu, na verdade, vos batizo, porque aqui é o português de Portugal, vos batizo em água. Este é o sentido. Geralmente, a gente vai ler nos títulos, nas obras que são dezenas e centenas sobre o batismo, mas aludindo como o batismo com o Espírito Santo, quando o mais adequado seria a terminologia ou a expressão batismo no Espírito Santo, porque a ideia é de imergir uma pessoa no Espírito, pelo menos com esta expressão. Da mesma forma, batismo em água. Prossegue, e quando fala sobre batizar no Espírito Santo, ele coloca batismo no Espírito Santo. Olha só a tradução aqui, muito bem feita, da preposição. Como eu disse, pode ser o en, em grego pode ser em, com, por, no, e neste caso soou muito bem
à luz de todo o texto e contexto, essa aplicação. E em fogo. Note em fogo, ou a ideia é no fogo. Não é pegar o fogo e jogar fogo nele. É imergir a pessoa, ó, mergulhar a pessoa no fogo. Percebeu esse pormenor? Já ajuda. Uma versão em espanhol vai ter a mesma ideia e vai nos ajudar. A questão toda que eu estou levantando é para ampliar o nosso entendimento. Ele os batizará em Espírito Santo, ou seja, no Espírito Santo, e em fogo. Note que aqui colocou entre parênteses. Por causa de quê? Porque o tradutor dessa versão em espanhol, ele sabe que lá no manuscrito do qual ele utilizou para traduzir, não consta em, ou esse em ou no, traduzindo para o português seria em ou no. Mas por que ele colocou aqui? É porque deduz-se que, da mesma forma que a pessoa é imersa no espírito, automaticamente ela vai ser imersa e fogo? Não. Em fogo ou no fogo. Porque, na verdade, no grego só tem literalmente a expressão aqui. E ele, deixa eu ver aqui, no grego fica melhor, para você entender o que eu estou dizendo. Versículo 11, na parte final aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para. Ó, batismo em Espírito Santo, ou, traduzindo, batismo no Espírito Santo e fogo. Não tem no fogo, em fogo, tampouco a preposição com fogo. Com, a preposição com. O uso por parte do tradutor de uma preposição aqui é errada? Claro que não. Não é errada. Porque entende que quando ele lida com a língua grega, estava, dizer assim, embutido essa ideia de ser batizado tanto no Espírito Santo quanto no fogo ou em fogo. A tradução perfeita. Nós não estamos questionando a tradução, apenas mostrando que é mais apropriado traduzir como no Espírito Santo e em fogo, ou ainda no Espírito Santo e no fogo, por conta da preposição aqui, pelo menos esta aqui, ó, and, que aparece logo no início, que é traduzida por alguns como com, mas pode dar uma ideia um tanto equivocada. Já em relação a essa expressão cai, cai literalmente é e, justamente e. Por isso você vai ter aqui, ó, batismo no Espírito Santo e fogo. Literalmente isto. É ao pé da letra. A Almeida Corrigida Fiel colocou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu faço apenas essa ressalva que aqui, ó, o apropriado dentro dessa colocação seria no Espírito Santo e em fogo, porque esta, pelo menos, é a ideia textual, tá certo? Feito esta observação, a gente precisa fazer a pergunta: quem é que disse isso? Se você se reportar ao capítulo, que é o mesmo, no versículo 1, e prosseguir a leitura, e você vai observar que quem disse esta frase foi ninguém mais, ninguém menos do que o profeta João Batista.
Quem é João Batista? João Batista, ele é o último profeta da ordem antiga. E ele vai resumir essa ação profética da parte de Jesus, que é posterior, nesta forma: E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no fogo, digo, no Espírito e em fogo. Esta é a ideia. Há um elemento aqui escatológico, porque essa profecia é escatológica porque vai acontecer nos últimos dias. Aí você vai dizer assim, como assim nos últimos dias? Porque quando nós temos o evento genuinamente pentecostal, o apóstolo Pedro evoca o texto de Joel capítulo 2 e vai dizer que aquela ação divina aconteceu nos últimos dias. Os últimos dias não começou no século passado, nós que estamos no século 21. Pelo contrário, os últimos dias já estavam sendo vivenciados desde aquele período do evento pentecostal. Ademais, João, em uma de suas epístolas, vai mostrar que nos últimos dias já tinham surgido muitos falsos profetas, anticristos. Logo, achar que os últimos dias se refere aos anos posteriores a 2000, a esse segundo milênio, é muita ingenuidade. Porque, repito, eles já viviam nesses últimos dias. Nesse sentido, é escatológico porque a profecia vem da parte de João, saiu de sua boca. Ele fala acerca de quem? Acerca de Jesus. Fala que ele batizava em água para arrependimento, mas que viria após ele outro que batizaria no Espírito Santo e em fogo. O batismo no Espírito se deu pelo menos 3 anos após a profecia da parte de João Batista, contando que ele estava, Jesus ainda não havia iniciado o batismo, o seu ministério, porque ele não tinha sido ainda batizado por João o Batista, e percorreu, ou seja, se deu ainda durante uns 3 anos para que houvesse um cumprimento desse fato de ser imerso no Espírito. Percebeu como são as coisas? Quem é que disse isso? João Batista. A profecia vem dos lábios dele. Nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver 3 vezes saindo dos lábios de João Batista que Jesus, ele, batizaria no Espírito e em fogo. Agora a gente precisa fazer uma outra pergunta ao texto. Seria um batismo só? Tipo, Jesus batizaria as pessoas no Espírito e em fogo? Ou seria duas coisas distintas? A gente vai ter que ir para o texto. Quando a gente observa em Mateus e Lucas, a gente vai observar que tem essa expressão. Eu vou colocar na outra para que você venha me acompanhar. Esse é o português de Portugal, tá? Utilizado na Europa. Mas o que eu quero dar ênfase é aqui, ó. Essa expressão, batismo no Espírito Santo e em fogo, só ocorre nos lábios de João o Batista, nos escritos de Lucas e Mateus. Quando João Batista é descrito por Marcos, não menciona a expressão fogo. O próprio Jesus vai mencionar
em Atos, capítulo 1. Vou mostrar aqui para vocês. Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou em água. Aqui está no português de Portugal, mas você vai entender assim mesmo. Mas vós sereis batizados no Espírito dentro de poucos dias. Jesus não emprega o vocábulo fogo. Poderia fazer? Poderia, mas não fez. E por que não fez? A gente vai ver que a expressão batismo no Espírito Santo e com fogo, essa sentença, ela vai ocorrer quando o autor coloca, está diante, digamos assim, de uma multidão. E no meio da multidão há, digamos assim, crentes e descrentes, crédulos e incrédulos, pessoas que creem e pessoas que não creem. No meio da multidão tem de tudo. Seriam dois grupos distintos. Quando se refere à multidão, como no caso em Mateus, e o contexto em Lucas é a mesma coisa, existe a expressão em fogo. Agora, quando Marcos cita se dirigindo mais a um grupo seleto de crentes, de discípulos, a expressão é apenas batismo no Espírito. E quando Jesus se volta aqui, em Atos, capítulo 1, versículo 5, ainda assim, ele só está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. E ele não diz que seriam batizados no fogo. Isto leva a gente a entender, à luz do texto, embora tenha mais um argumento, que é o contexto imediato, para acreditar piamente que trata de duas coisas distintas. Mas é possível, através do contexto imediato, chegar a essa conclusão? Sim. Vamos voltar ao texto de Mateus, capítulo 3. Vamos começar só a visualizar, ver o texto de uma forma. Aqui vai ser breve, mas que você pode fazer a sua leitura devagar em casa, tá certo? E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta, este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Pausa. O batismo de João tinha um propósito, arrependimento. Tinha um elemento, água. E as pessoas vinham até João Batista, se encontrava ali naquela região do Jordão, confessando seus pecados. Estes que confessavam, que estavam arrependidos, que assimilavam a mensagem divina, eram batizados em água, ou seja, passava pelo rito batismal. Mas acontece que no versículo 7, vamos ver que veio muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram dois grupos religiosos da época, fortes. Eles vinham ao seu batismo, mas eles não estavam em arrependimento. Tanto é que João Batista disse palavras bem firmes, quando não duras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tanto é que eles não tinham sido, não estavam arrependidos, os fariseus e saduceus, que vinham para ser batizados, porém não havia sinceridade em seus corações, não havia arrependimento,
Porque o próprio João vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, a chave, o contexto imediato. Versículo 10, imediato do versículo 11. É tanto o versículo 10 quanto o 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Note aqui fogo. Esse fogo aqui é de quê? É um fogo para ser purificado? Um fogo para arder em seus corações? Um fogo propagador da fé deles? Não. É um fogo símbolo do juízo divino, de condenação. Porque o versículo 10 deixa muito claro isto. Os versículos anteriores mostram que eles não estavam arrependidos e que precisavam não confiar na questão da descendência, porque eram filhos de Abraão, mas precisavam se arrepender verdadeiramente. O versículo 12, que é o contexto imediato, vai corroborar com o que está sendo dito. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apagará. Que tipo de fogo? Faço destaque. Que tipo de fogo é este aqui? Esse fogo que não se apaga, inextinguível. É o fogo da condenação, numa alusão ao juízo de Deus. Da mesma forma, agora vamos tentar você se localizar no meio da multidão. João Batista está falando, tem uma multidão de crentes e descrentes, pessoas que vêm em arrependimento e pessoas que não estão nem um pingo arrependidas. E João faz uso da palavra e diz que Jesus batizaria no Espírito e em fogo. Quem é que seria batizado no Espírito? As pessoas arrependidas. Vou dizer assim, os crentes. Já os descrentes, os não arrependidos, seriam imersos. Onde? No fogo. Um fogo que não se apaga. O contexto imediato é determinante. Versículo 10 e versículo 11. Desta forma, fogo aqui, como aqui, bem como no versículo 10, na parte final, está sempre fazendo alusão ao juízo divino, mostrando que as pessoas não arrependidas serão imersas no fogo. Volto a chamar a atenção mais uma vez. Quando Marcos, eu citei Marcos, quando Marcos começa a falar sobre esse episódio, fazer a sua narrativa, ele fala, só foca num grupo. É nesse grupo de pessoas que estavam confessando os seus pecados, que estavam arrependidas, que estavam sendo batizadas no Rio de Jordão, de acordo com o versículo 5. E quando ele só foca nessas pessoas, ele não faz alusão aos fariseus, aos saduceus, porque não estava no foco dele, ele não estava mirando, ele só estava com os olhos fitos e fixos nas pessoas, vou dizer assim, crentes, os arrependidos. E ele vai utilizar a expressão: e eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja,
ele só fala Marcos no Espírito Santo. Por causa de quê? Por causa do contexto. Quando se aplica somente a um grupo, no caso de discípulos, de salvos, o salvo vai ser imerso no Espírito. É a mesma ideia de Jesus, que eu já li com vocês aqui no Atos capítulo 1, versículo 5. Não foi esquecimento da parte de Jesus dizer ir com fogo, ou no fogo, ou em fogo. Não foi esquecimento de Marcos dizer aqui em fogo, no fogo ou com fogo. É porque tanto Marcos, ele só foca nas pessoas que vinham em arrependimento, confessando os seus pecados, e eram batizados por quem? Por João Batista. A este grupo está destinado à imersão no Espírito. Faz coro com Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 5. Já no contexto de Mateus, que nós já vimos, e também de Lucas, para que você não fique com uma pulga atrás da orelha, Lucas capítulo 3, do versículo 7 em diante, o contexto aqui é de multidão, não focando no grupo distinto, no grupo dos salvos, porque os salvos que serão imersos no Espírito. Dizia, pois, João à multidão, relato de Lucas, que saía para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Percebam que é o mesmo discurso de, 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 de Mateus, que visualiza dois grupos, de crédulos e incrédulos, de salvos e de perdidos, vou dizer assim, de arrependidos e não arrependidos. E é justamente dentro do contexto que, uma vez mais, fala sobre a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Quem é que vai ser lançado no fogo? A árvore que não dá bom fruto. Agora, o crente ou o salvo, ele frutifica. Ele produz fruto. O não salvo, ou descrente, ou não arrependido, ele não produz fruto. Fruto bom, não. E pelo fato de não produzir fruto bom, ele vai ser lançado no fogo. E vai ser, numa linguagem, ele vai ser imerso no fogo. Isto é, batizado no fogo. Perceba que o contexto deixa claro isto. Voltando aqui a Mateus, capítulo 3, versículo, vale a pena você ler em casa, versículo 1 até o versículo de número 12, você vai ver que aqui fala sobre dois batismos, um destinado aos salvos, outro destinado aos incrédulos ou aos perdidos, aos descrentes. Um grupo batizado no Espírito, o outro seria batizado ou imerso no fogo. Quem é que afirma isto? O texto e o contexto. Lembrando que o batismo no Espírito que ocorreu no dia de Pentecostes foi mais ou menos 3 anos após a profecia de quem? De João, o Batista, que foi o último profeta da ordem antiga. Fiquemos com estas observações e note que eu, de uma maneira rápida e sucinta, coloquei de uma forma assim, paralela para que você pudesse acompanhar o raciocínio, mas tendo isso em mente e no coração. Não apenas o texto de Mateus, mas também o texto e contexto de Marcos, de Lucas. Eu não citei João, porque João não é dos evangelhos sinóticos, mas João não menciona a expressão em fogo ou no fogo. Vale a pena você ver isto lá no contexto. E Jesus depois vai fazer alusão somente ao batismo no Espírito. Logo, a conclusão que nós chegamos é de que realmente há dois batismos, um destinado para os salvos e outro destinado para
os perdidos. Tem uma nota de rodapé aqui, é essa versão aqui da Bíblia, deixa eu ver aqui, é uma versão em inglês, quer dizer, do material em inglês, ela trabalha tanto o texto massorético, que é o texto do Antigo Testamento, hebraico, quanto o texto Receptus, e coloca notas de rodapé. Quando chega aqui, na nota, nesse versículo 11, que a gente já viu, vai nos dizer assim, ele coloca todo o contexto, tá? É assim, Mateus 13, do 11 ao 12. Vou fazer a leitura, não sei se você vai ter condições de ler no, na sua Bíblia. Não sei nem se está sendo projetada para você, mas para mim sim. Nos diz: salta aos olhos, basta que você também leia o verso anterior e o seguinte: são duas submersões diferentes. Uma dos crentes para dentro do espírito, ou seja, no espírito, e outra dos descrentes para dentro ou nas chamas eternas. A Bíblia ensina que o submersor, né, é Cristo. É Cristo que vai batizar. A ideia é esta. E que ele, no caso de Jesus, vai imergir ou mergulhar ou ainda submergir o crente para dentro do Espírito, dentro do Espírito Santo. E tal submersão sendo dulcíssima bênção compartilhada por todos os crentes, conforme Romanos 8:9. A Bíblia também ensina que o mergulho ou a imersão, ou como está aqui escrito na nota, a submersão do crente no fogo é o julgamento dos descrentes. Porque, como eu disse, indica o juízo final. Digo, o juízo de Deus, tá bom? Juízo final não, tá, gente? Foi ato falho da minha parte aqui. Juízo de Deus. No terrível inferno. Logo, essa nota essa nota aqui também faz coro com o que já foi dito aqui, apresentado e demonstrado através de alguns textos bíblicos. Um, dois, três, pelo menos quatro textos bíblicos foram apresentados dentro do seu contexto para que a gente tenha, nesse exercício de leitura e interpretação, uma ideia realmente que faça jus ao que está sendo dito, e não sobre o que falam a respeito da temática. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima atividade no tocante à interpretação da palavra de Deus.